Estamos apresentando o programa Ana Paula Rossi. Mesa Redonda. 12h34 e nós já estamos com os nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Hoje nós estamos recebendo a Rosi Ribeiro, ela que é conselheira tutelar da região Osasco Centro e também artista plástica. E um detalhe, já fez programa aqui na Rádio Nova Difusora. Boa tarde, Rosi, tudo bem? Ela já foi locutora aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom com você, Ana Paula? Tudo bom com os ouvintes? Ai, tudo, né? André Saco aqui na minha frente, já falei. Tá aqui, pronto, acabou. E aí, Rosi? Não tenho como, né? Você aqui não tem como fugir de perguntar como que tá aí, como estão os trabalhos do Conselho Tutelar Centro aqui na cidade de Osasco. Bom, então, falar de conselho tutelar eu adoro, né? Porque eu sou conselheira, né? Tutelar. Fui eleita para ser conselheira tutelar no município de Osasco. E gosto muito. Estou feliz por um lado e triste de outra banda. Feliz porque tenho recebido alguns e-mails, até no meu e-mail particular chegam alguns e-mails de pessoas que não conheciam o Conselho Tutelar e hoje já estão até pensando em se candidatar para conselheiro e tal. Então significa que o trabalho está sendo bom, eu acho, né? Porque as pessoas conhecem. Eu me lembro que em 2008, quando eu me inscrevi, eu ia para as ruas pedir voto e as pessoas não sabiam nem o que era o Conselho Tutelar. E hoje não, hoje a gente já sai na rua, o pessoal, você trabalha no conselho, né? Nós estamos já na metade do último ano, praticamente, né? Que são 3 anos de mandato, nós estamos indo para o 3º. E, embora nós, conselheiros, saibamos que não fizemos, na realidade, tudo que tinha que ser feito, mas deu, sim, uma dimensão de na cidade, o Conselho Tutelar hoje ser reconhecido, ser conhecido, e nós, inclusive, como conselheiros, de sair na rua e as pessoas perguntarem sobre o trabalho e tudo. Rosi, até mudar um pouquinho, né? Assim, a cara do Conselho. Eu acho que isso vocês conseguiram, porque até bem pouco tempo, até aqui na rádio teve um episódio. Eu estava aqui no programa, quando eu saí tinha uma família na recepção pedindo ajuda, porque estava com problema na moradia e tinha filho pequeno, tudo. Eu falei, olha, precisa acionar o Conselho Tutelar. Não, por favor, Conselho Tutelar não, vão tomar nossas crianças, vão ser abrigadas e meus filhos, eu não fico sem meus filhos. Então, tinha uma característica muito de repressão. As famílias tinham medo do Conselho Tutelar. Parece que o Conselho Tutelar era imediatamente associado a retirar crianças e abrigar. Né? Acho que as pessoas também tinham essa visão de punição para a família. É muito grande. Logo que nós assumimos, em 2009, era muito engraçado, porque quando a gente ia para as casas, né, fazer visita e tal, por conta de denúncia, ou então tinha alguns casos lá encalhados que a gente tinha que fazer a visita e tal, e aí as pessoas já falavam, ai meu Deus, o Conselho Tutelar está chegando, aquele negócio de chegar. E no começo, então, foi muito complicado, porque a gente ia com o carro com a viatura da Polícia Militar ou com o da Guarda Civil, porque a gente não tinha um veículo próprio, e aí piorava muito a situação, né, porque quando chegávamos com a polícia não tem... eles não gostam, né, de entrar em determinados locais, e o Conselho Tutelar não, o Conselho Tutelar, na realidade, eu não sabia de fato esse serviço do Conselho Tutelar. Eu, para ser sincera, eu sempre lidei com criança e adolescente, desde a minha adolescência, mas eu não tinha isso, e foi muito legal, porque eu descobri que o Conselho Tutelar é um órgão que realmente dá para fazer muita coisa, dentro das suas limitações, é óbvio, né, mas a gente tem essa autonomia de chegar nas casas das pessoas, de bater papo, de saber dos problemas, de tentar resolver, de qualquer maneira, a gente passa a ter até uma intimidade com as pessoas, e isso é bacana, porque nós somos representantes dessas pessoas, visto que nós somos cargos eleitos, né? Então nós precisamos, para estar no Conselho Tutelar, a gente precisa do voto, e por precisar do voto, nós representamos a população, as famílias, e esse bate-papo com eles é muito legal. Mais que o voto, porque passa por um curso... Sim, capacitação e capacitação específica. Muito legal. Osasco foi muito bom, eu sou de outro município, conheço outros municípios também que não teve essa capacitação. Nós somos capacitados pela PUC, por doutores da PUC, né? E foi muito bom porque nós ficamos em nível igual na época da campanha, porque os conselheiros que estavam atuando também se candidataram na época, em 2008.
E aí todos ficamos no mesmo nível de igualdade em relação a entender do Conselho Tutelar por conta dessa capacitação. E aí, quando assumimos, nós tivemos já um jogo de cintura bacana para poder driblar aí todos os problemas que vêm. Eu vejo que o doutor André está ansioso fazer algumas perguntas aqui para a Rosi também, porque nós recebemos na Câmara muitas reclamações referentes não ao Conselho Tutelar, mas a questão de omissão da Prefeitura em questões que são voltadas à criança, ao adolescente, então tem que ter a participação direta do Conselho Tutelar. Então já vou anunciar o nosso outro convidado, que já foi anunciado pela Rosi. Também estamos recebendo meu amigo, Dr. André Sacco Júnior, ele que é médico, cirurgião geral, gastroenterologista, vereador na Câmara Municipal de Osasco pelo PSDB, exercendo o seu 3º mandato. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, Ana Paula Rossi, nossa companheira de bancada, guerreira na Câmara Municipal, né, que defende tanto a nossa cidade, defende os bons princípios, né? Acho que isso é importante. Cumprimentar a Rosi, parabenizá-la pelo trabalho. Além de conselheira tutelar, de artista, ela é tuiteira. Né, respeitosamente. Aí quando tem algumas noites que a gente perde o sono e fica lendo, desabafa e fica no Twitter, no Facebook, né, aí a gente encontra a Rosi perambulando na madrugada afora. Mas quero cumprimentá-la pelo trabalho que o Conselho Tutelar realiza, né, mas eu tenho aqui minhas dúvidas. Né? A administração dá suporte para que o Conselho seja exercido com plenitude, porque os problemas na cidade todos nós sabemos. Nós estamos vendo crianças nas ruas, nós estamos vendo um desrespeito muito grande, né, com essa juventude que está crescendo, drogas, prostituição, famílias desagregadas. Isso nos preocupa muito. Né? Será que o Conselho Tutelar tem instrumentos e ferramentas para que ela possa trabalhar, operacionalizar? O Conselho Tutelar está integrado às unidades básicas de saúde, aos prontos-socorros, aos hospitais, aonde chegam as crianças que sofrem agressões, que sofrem violências sexuais, que sofrem com drogas, que sofrem, né, da síndrome do espancamento na criança. Está próximo a isso? O Conselho Tutelar é chamado para averiguar essas crianças atendidas nos prontos-socorros, que segundo o pai, segundo a mãe, segundo um parente próximo, chega no pronto-socorro e diz assim, ela caiu. Aí você vai observar a criança, ela tem uma síndrome, inúmeros hematomas, né, sinais claros de que ela está sofrendo uma violência, seja da sociedade, seja da família, seja de um vizinho, seja de um amigo maior. Bom, eu quero deixar aqui registrado a minha frustração, né, enquanto conselheira tutelar, porque quando eu assumi, em 2009, e já em 2008, quando eu fiz a inscrição, eu fiz já pensando assim, caramba, vou fazer um monte de coisa, né? Mas aí, as ideias, assim, porque eu tenho a imaginação muito fértil, né? E o meu cérebro, infelizmente, ele não para. Eu posso estar dormindo, que meu cérebro ainda está funcionando. Eu percebo isso, isso é nítido. Deus, né? Não, mas funcionando Não, mas funcionando mesmo de ter que correr, fazer alguma coisa, sei lá, não para. Ideias mil, não é? Você vê que era um pouquinho elétrico. Não é funcionando porque está funcionando porque tem que viver, não é funcionando com ideias mesmo e vontade de botar tudo em prática muito logo. E aí eu fiquei frustrada porque aí eu não sou, eu sou uma conselheira e nós somos 15 conselheiros e Conselho Tutelar é um órgão e aí eu fui muito cobrada em relação a isso, olha, brecada na realidade, né? Ó, peraí que não é só você, então é um órgão, tem que responder pelo órgão. Então, e aí as outras pessoas não são iguais, óbvio, né? Então, isso me frustrou um pouco. Mas, por outro lado, eu percebo também que o Conselho Tutelar é um órgão que teve uma conotação muito bacana na cidade, porque a gente foi até os locais, né? Então, por exemplo, os hospitais hoje chamam a gente, em tudo quanto é caso, às vezes a gente até dá risada, nossa, mas isso não era caso de Conselho Tutelar, mas eles chamam. Então,
Os médicos, a gente tem um acesso muito fácil aos médicos, nós temos hoje um acesso muito fácil às delegacias, que nos chamam também, e muito prontamente eles falam, olha, se não tiver carro, porque como no começo a gente não tinha, né? E se não tiver carro, pode ser, a gente vai, corre, pega vocês e tal, né? Bom, no negócio do carro, à noite, por conta de ser plantonistas, né? Nós somos plantonistas, né? Então isso é um carro que fica no Conselho Tutelar funcionando à noite, mas e isso está sendo bacana, assim, tá dando, à noite está sendo legal, tá dando para cobrir, porque são 3 conselhos, um carro só, à noite, mas como a demanda não é tão gritante, né, à noite. À noite. Então a gente, e o centro que acaba tendo que resolver os problemas, porque às noites, ou é em delegacia ou é em hospital, independentemente de onde quer que a criança mora, nós que atendemos, então a gente utiliza o carro na boa, então não tem problema. E quando surge algum atendimento assim, norte e centro, aí o norte fica com o carro e o centro acaba pegando, usando o carro da polícia, não tem problema algum. Assim, à noite está tranquilo. E de dia? Já durante o dia, nós passamos um momento difícil em 2009, né, como eu falei. Era muito louco, porque aprendi isso também. A polícia militar, quando vai até, por exemplo, algumas comunidades, né, então eles não entram. E aí, então a gente entra sozinho, tudo bem. Às vezes de madrugada, eu costumo resolver, no meu caso, conselheira, no meu caso, resolver o problema já de madrugada. Se criança e adolescente é do município, eu já faço a entrega para os pais, para os responsáveis, mesmo que seja na madrugada. Então, muitas foram as vezes que eu estive nas comunidades, até Zona Norte, Sul e tudo, e adentrei sozinha, porque a polícia não entrava. Depois, com a Guarda Civil, aí eles gostam de entrar, porque daí eles falam que tem que zelar pelo funcionário, e eles entram. Aí complica, porque eles entram e querem ver outras coisas também, não é só o caso do conselho, eles querem ver também outras coisas. E quando a gente quer ver, a gente vê, né? Aí a gente acaba encontrando outra, e aí complica um pouco o meio de campo, complicava, né? Depois, quando chegaram os carros, aí nos facilitou, nós tínhamos 2 carros, temos ainda 2 carros para 3 conselhos, aí de terça e quarta os carros são cedidos para o Conselho Centro, sendo que na terça, na prancheta já vem escrito, na terça-feira é o Conselho Norte que cede para a gente, e na quarta-feira é o Conselho Sul. Sendo que hoje está tranquilo porque a gente negociou, a gente conversou e a gente discutiu muito esse negócio de prioridades, porque no começo, toda terça-feira o Norte ligava e falava, mas eu preciso do carro. Então, porque como era cedido pelo Norte, então eles precisavam do carro. E aí a gente falava, não, mas nós também precisamos. Não, mas a nossa é emergência. Não, mas o nosso também é emergência, e ficava aquela confusão, né? Hoje já não tem essa confusão, mas continuamos com 2 carros para 3 conselhos. Eu estou sabendo que, me parece que tem uma entidade associativa que está doando carro para o Conselho Tutelar. Na verdade, doutor André, a informação que eu tenho é que houve uma cerimônia de entrega de um 3º veículo para o Conselho Tutelar. Isso foi na semana em comemoração à emancipação de Osasco. Então, naquela semana de comemoração, vários eventos aconteceram na cidade, entre eles a entrega do 3º veículo ao Conselho Tutelar. Mas essa entrega não aconteceu de fato e de direito. Ela foi só uma cerimônia, muita festa, muita comemoração. Eu sei que o Conselho comemorou o 3º veículo, que não chegou. Ele não foi entregue. E a informação que nós temos é que também esses veículos, pela placa, isso está ao alcance de qualquer pessoa que tenha acesso a esse tipo de informação, pega a placa e levanta em nome de quem estão os veículos. As 2 primeiras Kombis que servem ao Conselho Tutelar estão em nome de uma associação, a Fragmentos Projetos Sociais, que é uma ONG que prestou serviço no município, não prestou contas, recebeu mais de R$1,5 milhão, não prestou contas, também não entendi muito bem. E essa 3ª Kombi que não chegou no Conselho Tutelar, ela também está em nome de uma instituição aqui da cidade de Osasco, que funciona ali no Santo Antônio, que é a Vivere. Mas, infelizmente, ainda nem chegou, não está prestando serviço ao Conselho. Eu não sei, que a princípio seria para o Conselho Centro, que era o único que ainda não tinha um veículo. Mas até o momento que eu saiba, continua nesse sistema de revezamento, não é isso, Rosi?
Nós continuamos, nós somos 3 conselhos tutelares, um centro, um sul e um norte, e temos 2 veículos, né? Quando chegaram as 2 Kombis, acho que, eu nem me lembro quando chegou, mas acho que em 2010 que nós recebemos, final de 2009, não sei, e quando elas chegaram, nós as recebemos no gabinete. E eu me lembro que lá foi feito um discurso de que nós tínhamos, que a Kombi tinha sido doação mesmo. Que a prefeitura não tinha gasto, mas que tinha sido doação. Bom, independentemente se é doação, se comprou, Sim, o importante é ter a Kombi. Aí nós tivemos... compreender uma coisa. O Conselho Tutelar tem uma função maravilhosa. A prefeitura não deu nada, porque os carros, me parece, foram doados através de outras instituições que não da administração municipal. Isso para nós é muito triste, né? Porque a administração tinha que gastar energia através dos recursos públicos para dar aos conselhos tutelares ferramentas para trabalho. Ou seja, o conselho tutelar, apesar de toda a importância que ele tem, o reconhecimento que ele tem na cidade, a prefeitura não faz nada. Na realidade... Espera-se a doação de institutos que estão trabalhando, vai saber aonde retiraram os recursos, né, para fazer uma doação de um carro. A vereadora Ana Paula colocou um requerimento na Câmara Municipal solicitando informações a respeito e regimentalmente o requerimento foi para a geladeira, vai ser discutido daqui uns 10 anos, 12 anos. Ou seja, a administração não quer falar, ela não quer mostrar que ela não contribui, que ela não foi a administração que comprou os carros para o Conselho Tutelar. Seria uma estrutura mínima necessária para... Então ela não valoriza o Conselho Tutelar. Na realidade, quando a gente, pelo menos, eu acho que houve talvez um erro, não sei como é que fala, é a palavra, porque com a capacitação que foi feita, a gente conseguiu aprender muita coisa, né? O pessoal da PUC é PUC, né? E aí a gente conseguiu aprender tanto e a gente começou a cobrar muito, né? Eu acho que... Ensinaram demais. Nos ensinaram muito. Lá na capacitação eu me lembro que foi falado de uma verba própria que os conselhos tutelares, não é Osasco, né? Que os conselhos tutelares têm. É uma verba própria. E quando... Eu sou muito chata. Eu costumo dizer que eu já nasci uma pessoa muito chata. Imagina, eu dei muito trabalho para minha mãe quando criança, né? Eu sempre fui muito chata mesmo. Eu cobro muito. Meu pai foi vereador, aposentado hoje, né? Na cidade, e ele foi o vereador mais chato que a cidade teve também, por tanto cobrar e tal, né? Eu acho que eu herdei isso dele. Não sei se isso é bom ou isso é ruim, mas acaba que gerenciando alguns problemas dentro do próprio conselho mesmo, né? Porque tudo eu questiono, tudo eu cobro. E eu vivo muito dentro do conselho, né? Meus filhos já são grandes, já fazem faculdade e tudo, então eu não tenho muito o que fazer na minha casa em relação à preocupação com o filho, então eu preocupo com os filhos dos outros, né? Então eu tenho que ir lá no conselho, então eu fico muito no conselho, reviro gaveta e tudo. Eu lembro que quando assumi... Eu consegui achar um papel, que hoje eu nem sei onde está o papel, porque a gente acabou, não sei onde foi parar o papel, perdeu o papel por lá. Mas tinha um papel escrito, qual era a verba, quais eram as verbas que tinha. Eu me lembro que tinha lá, por exemplo, verba para RH, né, que são os funcionários, verba para material de consumo, tipo copinho, descartável, essas coisas todas, né? Material de escritório, material permanente, isso tudo eu consigo distinguir porque eu sou formada em técnica de contabilidade, eu sei distinguir o que é material de consumo, material permanente, tudo. E na época, nós, em reuniões, porque tinha reuniões frequentemente, eu questionei, falei, escuta, mas e a verba, né? Como é que a gente tem? Pô, é legal a gente saber. O Estatuto diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente, né? Que tem as suas verbas e que, por ser autônomo, entendo eu que deveria gerir as verbas, né? Gerenciar essas verbas. Mas aí essas verbas a gente não ficou sabendo, a gente manda e não chegou até hoje. Então, na realidade, a gente não sabe, por exemplo, quanto é que nós temos de caixinha. Quanto que é de caixinha? Caixinha, aquele dinheiro que, de repente, uma mãe chega lá dos Cafundó, porque, veja, nós estamos numa situação muito triste. Eu gosto de falar, eu falo. E não é que eu falo aqui na rádio. Eu falo no conselho, eu falo para todo mundo, eu falo no Twitter, eu falo no Facebook, porque eu sou uma pessoa chata, que eu gosto de falar e eu gosto de cobrar e ninguém vai me parar, né? E aí fui eleita e os meus votos eu devo obrigação, né? De falar o que acontece no Conselho Tutelar. E lá...
A gente tem, por exemplo, uma situação que é o Conselho Sul no Campesina. Agora, o Conselho Sul atinge o Padroeira, o Bandeiras, né? O Veloso, lá nas suas entranhas do Veloso, o Conceição, o Santa Maria, né? Então, é longe demais. E às vezes, eu até no começo eu discutia, gente, vamos parar com... Eu, por exemplo, eu nunca faço notificação. Se eu já vou atender a denúncia, então lá mesmo eu já resolvo o problema porque eu acho que tem que ter um bom senso. Como é que uma mãe com 5 crianças, às vezes 5 filhos, mais um no ventre, vem do Padroeiro ou vem lá do Velozão, lá do Conceição, a pé até o Campesina? Porque deveria ter uma sede lá no sul. Que hoje, parece-me que está cotado aí para ter um determinado local, mas isso está desde 2009, né? Desde o início de 2009 e até agora não tem. E aí, se tivesse esse dinheiro de caixinha, por exemplo, então essa mãe que chega lá, nós fomos votados, né? Então não custa, sei lá, arrumar o transporte, arrumar um lanche para essa criança. Nós estamos trabalhando, falando de criança. E aí as crianças chegam no local a pé, não tem transporte. E aí a gente olha para a criança e a criança está com fome. E aí essa criança não tem escola. E essa criança... é tanta coisa, porque no começo... Logo no começo, eu me lembro que tem eu e a Isabel, a outra conselheira, a gente falava assim, e a Meire também, acho que nós somos coração demais, aí a gente acabava pegando dinheiro, ou então tinha as negas lá embaixo, um restaurante lá embaixo, e a gente corria lá e falava, dá comida, aí depois a gente vê como é que paga, né? E no final do mês a gente gastava 200, 300 conto de comida. Depois a outra conselheira, a Vanessa, ela teve uma ideia, falou, vamos falar na escola, no Colégio Campesina. Aí o Colégio Campesina nos socorre, com algumas frutas, né, que sobram lá das refeições, então a gente pega lá numa bacia, bota lá para as crianças, porque o conselho tutelar, que eu entendo, e isso me frustra muito, tinha que ser um local onde as pessoas chegassem e elas tivessem acesso a livros infantis, elas tivessem acesso a brinquedos, né? Fosse acolhida. Exatamente, eu vou nos conselhos tutelares em São Paulo e às vezes eu fico com um pouquinho de inveja, falo, ai meu Deus, devia ter isso. Bom, eu tentei montar uma brinquedoteca, por exemplo, com uma biblioteca. E a ideia era ter uma biblioteca lá para que as crianças tivessem acesso. Mandei um documento para a prefeitura, lá para o gabinete, porque somos subordinados ao gabinete em certo sentido, porque administrativamente são eles que nos socorrem. E até hoje eu não tive resposta. Eu tinha lá um acervo de quase 3.000 livros e hoje eu tenho uma biblioteca própria num espaço que eu mesmo alugo, porque não foi aprovado de ter esse acervo lá, porque disse que o acervo era meu, então não podia ficar lá. Se o acervo é meu, não pode ficar, pelo menos tinha ficado durante 3 anos. E quando eu saísse, se eu não fosse eleita de novo, porque vou me recandidatar, óbvio, né? Aí eu levava o acervo comigo. Mas aí o acervo foi embora e eu não consegui montar nada, e isso me frustra, porque ficam lá parados, às vezes, as crianças, um tempo até que seja atendida, e eu não sei o que acontece em Osasco. Na realidade, eu fico bem frustrada. A prefeitura não permitiu que você fizesse a biblioteca? Não, porque... E ela também não permitiu, ela não externou. A própria prefeitura teria condições de montar uma mini biblioteca ali? Se não é para ter dos outros, porque o livro dos outros que tem é do livro próprio, né? Ela não demonstrou. Visto que temos verbas para isso, né? Não demonstrou orçamento? Não. Então, porque assim... A dotação orçamentária que é do ECA, né? Na realidade, eu agora, quase no meio de 2011, eu descubro que do que sei eu nada sei, né? Porque eu não sei... eu não sei se a prefeitura não aprovou, eu não sei se o gabinete não aprovou, porque eu não recebi documento algum. O que eu sei é que nós temos uma coordenadora, uma pessoa que é coordenadora, e essa pessoa responde os nossos anseios. Né? Deveria responder os nossos anseios. Deveria responder os nossos anseios. Então, se eu tenho se o Conselho Tutelar tem alguma coisa para fazer, para falar, então a gente manda documentos e aí essa coordenação responde. Que a maioria das vezes não responde, mas que também quando a gente... É bem complicado, né, falar a respeito disso. Então, eu sei que eu mandei um documento, porque eu tinha um acervo que estava lá na garagem, e a ideia minha, a princípio, logo em 2009, eu me lembro que uma determinada funcionária, eu vou dizer aqui o nome, a Lúcia, que hoje não está mais no CMDCA, e ela ficou muito feliz quando eu fui eleita, porque ela falou, nossa, Rosa, você vai deixar o Conselho Tutelar bem alegre, né? Porque eu sou artista plástica, então eu gosto muito de pintar, eu presto serviço para Colorgin.
para a Sherry Williams do Brasil, e aí isso era fácil. E eu até pedi, logo no início de 2009, eu pedi tinta, pedi bisnaga, pedi pincel, pedi rolo, pedi tudo, e aí o material chegou e eu não consegui dar conta porque não recebi resposta de um ofício se eu podia ou não pintar a parede. E até hoje não chegou, então as paredes não foram pintadas. Que eu mesmo iria pintar, não ia ter custo, porque eu consegui o material, e o material é fácil conseguir. E eu mesmo ia pintar, então não ia ter custo algum, mas eu precisava de autorização, porque a casa não é minha, né? A casa é uma casa que é cedida para o Conselho Tutelar, alugada para o Conselho Tutelar, e que não é só Conselho Centro, é Conselho Centro e Sul, e que tem que conversar com 10 conselheiros, e que tem que conversar com uma coordenação, e que tem que conversar com o gabinete. Então, as coisas vão se esbarrando, se atropelando, se juntando, sei lá o que vai acontecendo, e aí, no final, eu acho que quem sai perdendo é a população, né? Mas conviver em equipe, é isso, né? É a gente aprender a servir, mas a gente aprender também que a gente não tem autonomia de fato, né? Que a gente se embola na realidade e que a gente tem que aguardar. Então eu acho que o Conselho Tutelar ele me serviu para que eu consiga entender melhor os problemas familiares. Eu acho que eu me acheguei muito mais a Deus por conta disso. Me estresso muito mais, mas eu tenho tido um jeitinho de aprender a ter paciência e esperar e aguardar e entender que as pessoas são diferentes umas das outras e que todos esses nossos anseios um dia talvez a gente consiga colocar em prática, sei lá, mas que é bem complicado. Conselho Tutelar é isso. Ele é um órgão que tem que atender atender a demanda de criança e adolescente. Osasco é uma cidade onde, infelizmente, eu sinto que eu tenho um conselheiro lá, que é o Irto Caprara, e ele sempre fala, e a gente brinca com ele a respeito disso, que ele fala, nossa, a gente só não entendeu que a gente ia brincar de fazer de conta, né? E eu sou contadora de histórias, e isso me martiriza muito, porque contar histórias é muito bom, eu amo. Mas contar uma história conselheira de que deveria funcionar e não funciona porque nos é bloqueado e muita coisa, aí é uma história triste, né? Aí eu fico muito chateada. Mas eu acho que nós vamos mudar a história de Osasco. Eu tenho certeza absoluta, porque hoje a população já entende que ela tem que reclamar, né? As pessoas vão até o Conselho Tutelar achando que a gente resolve tudo, mas a gente não consegue resolver quase nada, né? Porque nós fazemos encaminhamentos, a gente grita, a gente briga, a gente luta, mas nós não executamos serviços, né? E aí precisa como vereador, né? Exatamente, porque quem executa serviço é uma rede toda, e a gente tem que botar a rede para funcionar. Agora, para a rede funcionar, nós precisamos de apoio da população mesmo, né? Por isso que é bom a mídia, por isso que é bom a imprensa, para que a população entenda que eles têm que reclamar sim, que eles têm que ir até o Conselho Tutelar, para tudo quanto é assunto que é voltado à criança e adolescente, porque Osasco tem tudo. Osasco tem Conselho Tutelar e 3, e queira Deus que tenha mais 2, né, para ser 5, mais um no norte, mais um no sul, olha que bênção. Osasco tem CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Osasco tem todas as secretarias, Osasco tem uma Câmara, né, então eu acho que não tem por que não funcionar. Mas a população tem que cobrar, sim, para que funcione tudo direitinho, redondinho, como tem que ser feito. Mas a população, sem dúvida, tem que cobrar, e me parece que a população já entende, né, a importância do Conselho. Mas se o próprio Conselho Tutelar não sabe o recurso que tem por direito, como é que você pode planejar uma ação do CMDCA? Como é que você pode falar assim, nós teremos 5 conselhos na cidade? Não dá nem para saber qual o recurso qual que demanda. Não, a demanda tem demanda de sobra, né? Me parece. Mas não se prova. Né? Mas precisa ter recurso, precisa de fato de direito existir. Né? Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem é uma questão de motivação interna de cada um, né? Vocês gostam disso daí, né? Está na alma de querer ajudar, está na alma de defender aquilo que é o direito das crianças. Então, acho que é vocação. É vocação. Então, aí merece os parabéns, né?
E que continue lutando, né? Continue arguindo. Então, aí nós estamos, desde 2009, por exemplo, brigando por um sistema que faça com que isso venha, que gerencie dados, né? Para gerar dados estatísticos. Aí, porque daí a gente já sabe, por exemplo, olha que frustrante, a gente não tem dados, assim, houve uma audiência pública, aconteceu uma audiência pública, eu não participei das reuniões, mas aconteceram algumas reuniões para gerenciar esses dados, né? Os dados foram levantados os dados e colocados no papel mesmo, mas não foram os dados corretos, na realidade, porque a gente nem teve tempo para isso, então foram os dados, assim, totalmente corretos, eles não foram por falta de tempo. Eu participei. Hoje a gente tem um acúmulo maior de dados, porque gerenciou de lá para cá, né, um acúmulo de atendimento. Nós temos os livros, né, porque é daquela maneira arcaica, né, que a gente escreve tudo que entra, todos os conselhos têm, os 3 conselhos têm. Mas parece que tem um sistema de informática para isso. Temos o CIPIA, que também está sendo implantado, que é muito legal, mas que a gente não conseguiu ainda. Ele já está funcionando. Tecnicamente, assim, ele já está funcionando. Nós aqui não conseguimos ainda acessar, porque precisa de alguns ajustes, né? Até vai ter reunião agora no CMDCA, por conta o pessoal do CIPIA, eles são muito bacanas. É um sistema informatizado, né? Para gerenciar esses dados. Você vai digitar ali os dados dos atendimentos e ele mesmo já vai gerar as informações, os dados estatísticos. Barueri tem, acho que aqui na região toda, Barueri é que funciona certinho. Eu já visitei o conselho algumas vezes, eu posso estar enganada, só para... Me parece que não tem computador em números suficientes, no mesmo número de conselheiros tutelares. Não. O conselho tutelar vamos pedir para a CERPRO. São 5 conselheiros, né? Então nós temos 4, nós temos 4 computadores por conselho, sendo que 3 ficam com os conselheiros e 1 fica porque foi contratado uma pessoa própria para entender desse sistema, para poder fazer funcionar. Então nós temos 3 computadores. Por isso que a gente até trabalha em escala, porque, por exemplo, se chegar o sul, o centro até que tem dia que sim, tem dia que não. Tem dia que não tem lá 5 famílias para ser atendida no mesmo tempo, né? Mas o sul e o norte, com certeza, né? O norte eu nem sei, nem tenho noção. Mas o sul, a gente vê lá no dia a dia e tem muitas pessoas no dia a dia ali chegando que daria para usar 5 computadores com tranquilidade. Mas se nós não fizermos a escala, aí fica complicado. Por quê? Porque se tiver 5 atendimentos e o CIPIA funcionando direitinho, que eu acredito que até o mês que vem a gente já vai conseguir acessar, aí como que você vai abrir 5 computadores se tem 3? Então, 3 pessoas podem sentar, 3 conselheiros podem atender. E o que é o CIPIA? Você acessa lá no computador, abre o sistema, é como o SUS, né? Aí abre o sistema e aí tem todos os dados. Então, conforme a pessoa vai falando o que acontece, aí já vai, o conselheiro já vai digitando ali, e o próprio sistema já vai passando para as próximas páginas, são várias páginas. Então, por exemplo, se o problema é educação, tá? É educação, mas essa criança já passou lá em Barueri, já passou em Jandira, tudo já acessa, tudo já abre lá, já verifica em quantos lugares. É maravilhoso esse sistema. Desde que esteja funcionando. Só que essa implantação, ela realmente é demorada. A gente sentiu dificuldade, eu mesmo já fui cobrada para acessar e não consegui ainda, mas a gente tem feito aí as capacitações e com certeza em breve nós vamos conseguir fazer funcionar, e aí vai ficar mais fácil, porque daí, se o gabinete pede dados, a gente vai ter na hora, se a Câmara pede dados, vai ter na hora, se alguma secretaria pede, vai ter na hora, vai ser bem... E nós vamos, então, ao nosso primeiro tema de hoje, que foi publicado. Na verdade, ele veio através de um release que a rádio recebeu, divulgado pela Prefeitura de Osasco no dia 9 de março de 2011. Secretaria de Meio Ambiente substitui árvore condenada por nova espécie no Jardim Piratininga. Foram 2 anos de muitos cuidados e tratamento,
mas a falsa seringueira que existia em frente ao prédio do INSS no Jardim Piratininga precisou ser removida na tarde do dia 21 de fevereiro pela Secretaria de Meio Ambiente de Osasco. Atacada por cupins, a árvore passou a apresentar nos dias anteriores ao corte ressecamento e queda de galhos, incluindo de grande porte. E a única saída para não colocar pedestres e motoristas em risco, principalmente nesse período de fortes chuvas e ventos, foi a sua retirada do local. Em seu lugar, a Secretaria realizou no dia 10 de março o plantio de uma nova árvore da espécie faveiro, cuja principal marca é a copa ampla e globosa que floresce no verão. Em 2006, colocamos inclusive iluminação ao redor para destacar a seringueira na paisagem noturna. Agora foi com muito pesar que vimos a retirada da árvore, segundo declarou o secretário do Meio Ambiente, Carlos Marques. De acordo com ele, apesar de todos os esforços, não foi possível evitar a sua extração, pois a árvore já estava condenada. A nova árvore chega ao local como uma muda de 4 metros, mas pode alcançar entre 15 e 40 metros de altura. E tem todas as condições para virar também um marco para o bairro, já que uma de suas características é formar um tapete de pétalas douradas no chão. A Secretaria do Meio Ambiente também está empenhada no plantio de árvores em outros pontos da cidade. Nos últimos 5 anos, foram mais de 39 mil mudas de árvores espalhadas por Osasco, das quais mais de 500 plantadas apenas na região do Jardim Piratininga. Eu trago esse tema aqui no nosso programa, porque esse tema já foi matéria de debate na Câmara Municipal e, assim, eu considero um tema bastante importante. Você que é morador, principalmente morador do Jardim Piratininga, mas eu acho que todas as quem passa por ali, hoje sente a falta como diz a matéria aqui, da falsa seringueira. E eu gostaria de começar ouvindo aqui o doutor André, que foi quem fez a denúncia num primeiro momento na Câmara Municipal de Osasco. Sim, eu queria falar primeiro que essa expressão falsa seringueira foi colocada na matéria para iludir o cidadão. Existe seringueiras, depreciou uma seringueira que foi plantada há 62 anos atrás pela família Weichenfelder. E essa árvore não estava condenada. Essa árvore não colocava o cidadão em risco, mesmo porque ela estava lá na Praça das Monções, num espaço muito amplo, longe de avenidas, longe de ruas, longe do cidadão, longe de casas, longe do comércio. Ela embelezava uma paisagem no início do viaduto Tancredo Neves, quem vem lá da Getúlio Vargas. E ela estava verde, as folhas verdes. Tinha o cupim? Tinha o cupim, sim. Mas a seringueira... Na verdade, a nossa cidade tem essa característica. Isso. Mas a seringueira tem uma característica outra. Ela, quando ela tem alguma dificuldade, ela começa a lançar raízes laterais que vão dando sustentação a ela. Então ela é uma árvore frondosa, bonita, ostentava uma beleza enorme, era um ícone para aquela região. E no dia 21, parece que foi presente de aniversário da cidade, dia 19 de fevereiro. No dia 21, uma segunda-feira, eu estava voltando da policlínica e eu vi a árvore derrubada, totalmente cortada. E a seiva saía do tronco de forma abundante. E um tronco enorme. Não caberia nessa sala o tronco. E aquilo me agrediu muito. E eu fui para a Câmara Municipal na terça-feira. Fiz um requerimento para saber, para conhecer o que suscitou o corte daquela árvore. Fiz um boletim de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente. Já está aberto um inquérito para apurar responsabilidades. O requerimento passou na Câmara, mas até hoje não chegou a denúncia. Nós fomos pessoalmente ver a árvore. Não tinha razão para ser cortada. Aquela árvore demoraria mais 50 anos para cair. Inclusive o vereador Bognar, que já foi secretário de Meio Ambiente, também fez a mesma afirmação. Ele esteve no local. Verdade, nós tiramos fotos da árvore em várias posições, do tronco, dos galhos, não caiu nenhum galho. Conversamos com toda a população da região, a população ficou indignada, houve um movimento da população colocando mais de 70 cruzes, para
externar o sentimento, que mataram a árvore lá do Jardim Piratininga. Esse comportamento da secretaria é um comportamento que é contrário ao sentimento da própria igreja, que está com a campanha da solidariedade e da defesa do meio ambiente. E a prefeitura cortou uma árvore que não poderia nunca ter sido cortada. Nunca. E o secretário alegou que a árvore estava com cupim, que estava colocando pessoas em risco, carros em risco, quando na verdade não colocava ninguém em risco. E ele também afirmou que plantou uma árvore no mesmo local. Só que nós vamos ver onde ele plantou a árvore. Ele plantou a árvore no tronco da seringueira. Com cupim. Com cupim. Aproveitou. O orifício natural que existia no tronco, é natural aquele orifício. Ele plantou no orifício. Cheio de cupim. Não, cheio de seringueira em volta, né? E segundo ele, que tinha cupim, no cupim. Então parece brincadeira. Né? Parece que foi feito isso para enganar a população. Um cala a boca. A Rosi também trabalha muito com essa questão de meio ambiente, né, Rosi? Então ela também... Mas aquilo chocou, né? Chocou o corte da árvore, o comportamento da administração, que é um comportamento dúbio. Por quê? De um lado eu defendo a ecologia, do outro lado eu corto a árvore. De um lado eu defendo acabar com as enchentes, do outro lado eu passo asfalto em cima de bloquetes. Machado de Assis, Clísio Viviane, Pedro Fioretti. A Pedro Fioretti já foi anteriormente, né, mas também é um erro. Né? A Alice Maiolé Piteri. Pega um dia de chuva e vai até a prefeitura e vê a água torrencial que desce daquelas ruas que tinham bloquetes há 30 anos e que absorvia a água. É um sistema ecológico, producente, muito bom. A prefeitura pegou o dinheiro do Estado para colocar asfalto. Isso é um comportamento errôneo. Fala uma coisa no palanque, pratica uma outra coisa no dia a dia. Então, cortar aquela árvore, asfaltar as ruas que tinham bloquetes, isso está completamente contrário a tudo aquilo que o povo, que a população, que a igreja, que o mundo está falando, de preservar o meio ambiente. Então, essa última da árvore foi brutal. Agora, eu queria saber onde estão as 40 mil árvores. Porque até hoje nós não estamos vendo árvore nenhuma. Todos os jardins estão cheios de mato, lixo, entulho. Se plantaram árvore, essas árvores não estão sendo cuidadas. Elas não vão crescer. Porque o sistema está completamente deteriorado. Então, o corte da árvore, lá da Praça das Monções, mostra o descaso da administração pública municipal com o meio ambiente. O desrespeito à história, o desrespeito a um patrimônio público, né, um patrimônio ecológico. E eu não consigo ainda entender o porquê. Mas nós vamos aguardar o inquérito da Delegacia do Meio Ambiente. Vou falar com o promotor público, porque tem que ter responsabilidade. Né? Alguém é responsável pelo corte daquela árvore. Quem foi que pediu para cortar a árvore? Nós precisamos saber. O porquê que pediram? Nós temos que saber. Por que plantaram uma árvore dentro do tronco da seringueira? Que você estava condenado. Alguma coisa vai acontecer ali. Logo, logo vão colocar Ai, que dó, né? Vão colocar alguma casinha ali para falar, não, isso daqui é um sistema de vigilância, né? No meio de um espaço tão bonito que era ícone da cidade. Eu recebo todos os dias, Rosi, você que gosta de Twitter, de Facebook, né? Eu recebo mensagem, doutor, cadê a árvore? Me mostra um mapa, essa daqui que cortaram? Exatamente essa. Mas mataram sabe, a seringueira eu acho, da Praça das Monções, lá do Jardim Piratininga. Eu tenho falado lá no conselho, com as mães que nos procuram, a respeito não sei, eu estou sentindo que a população está meio inerte, né? Vocês não sentem isso? Verdadeiro. Porque eu acho que se a população começar se tiver uma atitude, começar a tomar atitude, aí as coisas, eu acho que começam a caminhar, né? Osasco, eu percebo que tem um histórico assim mesmo, e que tanto faz, eu acho que eu me apego demais às coisas. Porque eu sofro muito, né, com isso.
eu me lembro que, bem recentemente, foi extinto uma unidade que existe há muito tempo, porque eu não sou de Osasco, eu estou em Osasco há 11 anos. Mas essa unidade que foi extinta, que é o antigo CACA, o Centro de Apoio à Criança e Adolescente, que eu levantei a história, foi criado pela Donatella, por Donatella. Na gestão do Guaçupitério. E eu me lembro que quando eu estudei a história, eu fui até cumprimentá-la, ela era viva, ainda fui conhecê-la, que eu tinha um tio que trabalhou para o Guaçu muito tempo, muitos anos, e eu fui lá até para falar que meu tio tinha morrido, não sei se ela achei que ela não soubesse, mas aí fiquei sabendo que sabia. E eu levantei a história desse centro de apoio, e ele foi criado exatamente como são os CRAS hoje. Imagina, quando a Donatella criou o centro de apoio, nem se cogitava em CRAS, que era CRAS, que foi surgir depois em 2004, né? Então, ela tinha uma visão fantástica, ela é chilena, né? Ela era chilena. Ela tinha uma visão fantástica de ação social, de projeto social e tudo, e ela criou o centro de apoio. Que depois, nessa gestão aí bem recente, foi simplesmente extinto. Acaba. Não se comunica. Acaba, e o que é mais grave, acaba com demanda. Sim, acabou. Fecha a porta. Fecha tudo. Fecha tudo. Aí os quadros lá com a Donatella, tudo. Quer dizer, não sei onde foi parar, né? Porque depois foi até mudado o nome do centro. Mudou. Foi colocado Centro de Apoio à Criança e Adolescente e em homenagem... Um exemplo. A homenagem a ela, não sei o que foi feito com o negócio. Porque é muito engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Como que não entra, meu cérebro, ou ele está lento, ou ele está judiado, ou eu estou com um problema mental grave que preciso ser internado urgentemente. Mas eu fico incomodada com a cara de pau das pessoas. Sabe, porque quando a gente vê na televisão, peroba neles, a gente pensa que isso é só de brincadeira, mas não é real. Aqui em Osasco é real. Como é que as pessoas inauguram espaços e depois acabam com o espaço com a maior cara de pau? Então, se fez a inauguração e publicou a inauguração, então vai lá e despublica a inauguração, né? Fala, acabei com o negócio por causa disso. Porque eu também passei por isso. Passei 2 vezes por isso. Vi o CACA acabar e vi literalmente ele acabar, definhar, mandar os funcionários embora e tudo isso. Vi. E depois eu vi de novo, me deram um espaço para eu fazer um trabalho social. Eu montei o espaço, foi inaugurado o espaço com discurso e depois acabou de novo. Quer dizer, eu vi de novo acabar. Pegar as coisas, arrancar as coisas, jogar as coisas fora. Mas depois e a placa? Gente, eles não ligam nem para a placa, né? Não liga para nada, não liga para o ser humano que girar para a placa, né? Você não liga nem para o ser humano, vai ligar para a placa por quê, né? É uma questão comportamental. A vereadora Ana Paula Rossi, o vereador Bognaro, o vereador Jair Assaf e eu na Câmara, nós olhamos muito esse comportamento. Olha, fecharam os PPAs da cidade. PPA significa Posto de Pronto Atendimento. Fechou Cidade das Flores, Jardim das Flores e Airosa 2. Fechou. Significa fechou porta de atendimento ao cidadão. Só que fechou com uma promessa. Não, fechou, deixou de servir e vieram com uma promessa. Nós vamos criar os UPAs. Olha, eu fecho o PPA e abro a UPA. A UPA é Unidade de Pronto Atendimento. Mesma coisa. É a mesma coisa. Fecharam o serviço, ou seja, apagaram uma parte da história e vão fazer uma história futura, com promessa futura, para falar que tudo começou agora. Esse município já tem uma história passada. Né? Mesmo antes de 1962, quantas famílias já lutaram e trabalharam e criaram? A partir da emancipação político-administrativa, essa cidade progrediu e progrediu muito. Muitos dos serviços, se não 90% dos serviços, foram feitos pelo Guaçupitério, pelo Francisco Rossi, pelo Celso Gílio, pelo Silas, pelos prefeitos que passaram por essa cidade. Irante Sanazar, o primeiro prefeito, verdadeiro. Eu fui numa escola aqui no Jardim Quitaúna, eu já tinha comentado Escola Ana Paula. Aquela escola, ela iniciou na gestão do Guaçupitério e terminou na gestão do Francisco Rossi. Tem a placa na parede. Obra iniciada na gestão do prefeito Guaçupitério,
terminada na gestão do prefeito Francisco Rossi. Ético, respeitoso, valoroso. Hoje o que a gente percebe é que as placas estão sendo sumiram retiradas das todas unidades. as placas, totens caindo. Nós denunciamos um totem lá na Vila, no CRAS da Vila. Daqui a pouco vai cair em cima de uma criança. Porque quando a gente coloca uma placa, é uma identificação, né? E essa identificação faz parte de história, né? Então, se faz parte da história, por menor que ela seja vivida, que ela tenha, né, que tenha tido vida, eu acho que tem que permanecer, então, né? Então, os espaços, eles têm que ter. A vida foi de quanto? De 6 meses? De 1 ano? Mas teve história, teve uma história. Senão, como é que vai fazer? O comportamento que nós observamos na cidade atualmente é um comportamento de acabar com aquilo que foi feito e começar tudo de novo, para intitular, nós fizemos, o passado não fez nada. Não, mas esse espaço que eu estou te falando, que acabou, foi dessa gestão mesmo. Eles mesmos acabam com o que eles mesmos fazem. Eles acabaram com o anterior, e aí criaram um outro novo, e acabaram do mesmo jeito. Tem uma... Então não inaugura. Só que tem um detalhe, foi inaugurado em período pré-eleitoral. Então... Isso faz parte da... Não, saiu um folderzinho do Hospital Municipal Antônio Gil. Mas aí continuou, você entendeu? Porque daí o cara não ganhou. Então daí coloca, vamos continuar. Ou então chama as pessoas envolvidas, porque eu me senti, nesse espaço cultural que foi inaugurado, que até foi um nome que eu mesma dei, que foi Bolsão de Cultura, o nome, esse nome foi criado por mim. Esse espaço cultural, ele foi dado para um presidente de um partido que tinha um acordo lá, partidário, né? Muito bem. Isso acontece, normal, acontece tudo quanto é município, legal. Só que daí as pessoas envolvidas, então deixa de ser só um presidente, passa a ser o presidente mais uma diretoria de um partido, né? Muito bem. Aí as pessoas envolvidas deveriam ser, o mínimo que poderia acontecer é ser chamado e falado, gente, nós vamos acabar com o espaço por causa disso, disso e disso. Eu mandei várias cartas e não recebi resposta. E aí eu estive para lá falando com o secretário de governo, e que também falou assim, eu vou pensar numa possibilidade e te retorno, e não retornou até agora e simplesmente foi jogado minhas coisas fora, entendeu? Então, assim, as coisas acontecem, não estou falando por causa de mágoa, nada não, porque eu estou com o meu espaço lá, que eu mesmo banco agora, que eu não preciso de ninguém mais e aí agora funciona. Mas não é por conta de mágoa, é por conta de achar que as pessoas, quem está no poder, é legal esse negócio do poder, porque meu pai sempre falava assim, dá poder às pessoas e você vê quem são as pessoas, né? Então aí você está no poder, você tem o poder da caneta, você tem o poder de dar ordem, você tem o poder de terminar, você tem o poder de espancar, você tem o poder de tudo. Então você cata as coisas, joga tudo fora porque você tem o poder. E aí se as pessoas envolvidas, elas não vão falar, elas não vão botar a boca no trombone, e aí vai ficar sempre assim mesmo, e as coisas vão continuar acontecendo dessa maneira. Por isso que eu falo, eu sou uma pregadora nata, né? Porque eu nasci em igreja evangélica, então além de pregar de Jesus, eu falo a respeito de arte também. A cidade precisa de arte. A cidade precisa que as crianças e os adolescentes, por exemplo, eles sejam atendidos nessa área. Que um tempo foi e que agora acabou. E que está todo mundo de novo aí no Walmart, que está fazendo reunião para ver o que faz com a galera do Walmart, para ver o que faz com a galera do Carrefour, para ver o que faz com a galera que fica lá no viaduto, para ver o que faz com a galera que fica em Altino. A nossa cidade está cheia de andarilhos e os albergues não recebem, porque não recebem não sei que hora, porque não recebem na hora não sei das quantas. Então, as praças estão com combis desativadas, com brasílias desativadas e com andarilhos dentro, certo? Eu estive nas ruas em Osasco. Eu fiquei 2 anos nas ruas em Osasco. Eu conheço Osasco de ponta a ponta. Eu andei nessa cidade a pé, carregando carrinho de papelão, carregando papelão, 100 quilos de papelão no lombo, de cabo a rabo dessa cidade. Eu conheço cada mocó dessa cidade. E eu sei que a cidade está em péssimas condições porque nós não temos ações sociais que privilegiam, que façam valer e que as pessoas que se apoderem dessas ações e que deixem de acontecer isso. Isso me estressa. Toda manhã eu tenho náusea de tanta coisa errada que eu vejo acontecer e nós temos pessoas com capacidade para fazer. Mas as coisas não estão fazendo. Eu cheguei ao cúmulo de fazer uma faculdade de serviço social para eu entender o que é serviço social, porque eu não estou conseguindo entender com tanta gente formada em serviço social no município e as ações sociais não funcionarem. Então, e aí eu estou fazendo serviço social e eu descubro, realmente o processo é lento. A história de serviço social é muito lenta. Eu tenho estudado, pesquisado e descubro que tudo é muito lento. Mas, se nós deixarmos as burocracias de lado, e eu estudo um cara, eu leio um cara que
que fala, que ele é jurista, e que ele fala a respeito disso, das burocracias. Se nós deixarmos as burocracias de lado, a gente consegue fazer. O problema é que nós que podemos fazer, nos engalfiamos entre burocracias, O próprio né? sistema impede. E a população está inerte. A população está calada, parada. Eu não posso falar só da burocracia, não. Então, mas a população... É vontade política. Sim, mas já que não tem vontade política, então vamos nós para as ruas, né? Fazer, sei lá, manifestos. A preocupação é outra. A preocupação é fazer campanha política. Não é administrar a cidade. Quando o político é eleito para um cargo administrativo, ele é eleito para um cargo de administração. Ele escolhe fazer só política e não administra. Aí fica complicado. Fica um caos. Aí temos que cobrar. Então, esse comportamento que nós temos lutado muito na Câmara. Então, não adianta falar em ecologia, né, vir falar da igreja, que a igreja está com a campanha da solidariedade, da fraternidade, da ecologia, se eu estou praticando uma outra ação. A fala diferencia dos atos. Dos atos. Então, isso é muito complicado. Da mesma forma, criei uma UPA, legal, mas eu fechei o PPA. O cidadão, o time que existe entre o fechamento de um PPA até inaugurar a UPA, 2 anos, aqueles cidadãos, em 2 anos, quanta dor, quanta lágrima, quanto sofrimento, quantas vidas que nós estamos perdendo nesse período. Por que eu fechei? Por que eu não esperei criar primeiro um sistema para fechar o anterior? Aí vem a promessa, não, nós estamos fechando aqui o PPA, mas nós vamos abrir os postos de saúde, todos, até as 8 horas da noite. Até as 20 horas, isso mesmo. Não é verdade, não se abriu. Vamos deixar uma ambulância em cada posto de saúde 24 horas. Isso é para enganar. Né, é para ludibriar o cidadão. E a população está percebendo esse comportamento. Muita propaganda, muito outdoor, revistas lindas. Mas mal cheguei aqui, já nos falaram de que o filho do Domingos, né, que o filho do Domingos não recebeu ainda o uniforme escolar e nem recebeu o material escolar. E que as diretoras das escolas estão pedindo para as mães comprarem o material escolar. Ao passo que a administração gasta uma fortuna para fazer 70 mil revistas para fazer a autopromoção da Secretaria da Educação. E as crianças sem material. Com uma informação, entre tantas outras informações, de que a entrega, né, de material escolar, a entrega do uniforme, a foto colorida, bonita, uma criança bem vestida, com a mochilinha, com o uniforme, com o material completo, que não é verdade, infelizmente. Isso é comportamento. Parece que a administração, eu chamo a administração, né, do gerúndio. Estamos trabalhando para tentar fazer, né, no futuro. E é uma administração que usa a psicologia do marketing. Por isso que nós não estamos... Você tem que fazer psicologia, Rosi. Eu estou estudando antropologia, quero me formar em antropologia. Eu acho que está precisando de antropólogo aqui. Não, a situação é difícil. O ser humano. E já que deram alguns exemplos de atendimentos que foram fechados, nós temos a escola especial, a Edmundo Campana Burjato, nós temos a Marques de Rezende, a José Marques Rezende, que atendia deficientes auditivos, né, crianças surdas do nosso município, que inclusive também não tivemos ainda resposta do questionamento que foi feito na Câmara, porque tiraram a cabine de audiometria da José Marques Rezende e até o momento ninguém sabe onde foi parar essa cabine de audiometria, que é vital para os deficientes auditivos do nosso município, inclusive para apresentar o laudo da NASA, para conseguir o direito, né, até a carteirinha de passageiro especial dentro do município de Osasco. E ontem também, lembrando aqui, já passamos do boca no trombone, mas vamos mais uma vez colocar a boca no trombone, na reunião do Conselho dos Deficientes, as mães também denunciaram a falta de neurologistas para atender na rede pública aqui do município. Então, olha como é grave isso. Elas precisam, os filhos fazem uso de remédio controlado, que só é adquirido através de receita médica. Então, estamos aqui com um médico, vereador, mas também médico,
e que aí, quando chega tem que marcar consulta para poder pegar uma nova receita, porque essa receita tem validade. Sim. Inclusive, citei na reunião que um colega nosso, vereador Dr. Gaspar, apresentou um projeto para que fosse possível revalidar essa receita quando não tivesse o remédio para entregar no momento de apresentar a receita, que pudesse revalidar por mais um período, para que ela não fique inválida, a pessoa depois tem que de novo entrar numa... As mães estão em fila de espera para passar por uma consulta médica com neuro para conseguir a receita para o remédio controlado de uso contínuo. E a criança não pode ficar sem o remédio. Porque muitas têm ataque epilético, Isso, entram em surto. Então assim, às vezes a gente fala criança, tem muitos adultos, né, deficientes que precisam dessa medicação. Porque ontem até a representante da Secretaria da Saúde questionou. Ela falou, mas neuropediatra não tem fila. Acontece. Aí ela falou, não, mas é que meu filho já tem mais de 25 anos. É que fala criança porque é uma criança, é um adulto deficiente, intelectual. E aí ela falou assim, mas você disse criança, para criança não tem fila, nós não temos um neuro. Não, mas aí já está sendo resolvido, é que está difícil de contratar. Quer dizer... O munícipe não tem que saber se está difícil de contratar, quais são os problemas burocráticos e administrativos. Isso, se pertence ao município, se pertence ao Estado, se pertence à federação. O cidadão tem o direito de ser atendido. Isso é muito louco também, né? Porque quem escreve as leis, acho que esquece de colocar esse parêntese, né? Porque quando a gente pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a gente vê lá os direitos. Só que daí esquece de colocar aquele parêntese, desde que tenha no município, né? Porque quando não tem, os direitos acabam não sendo conseguidos, né? Porque, por exemplo, vaga em escola municipal na cidade. Vaga em creche. Tá. Aí a população vai até o conselho, mas eu vim aqui porque não fala que tem direito? Tem. Aí tem um outro artigo também que diz que o Conselho Tutelar, ele não solicita a vaga, ele requisita a vaga. Só que daí a requisição, quando chega na secretaria, Deus queira que o conselheiro seja inteligente e não mandar a mãe levar a requisição, né? Porque se a mãe ou o pai for levar a requisição, eles vão provavelmente ouvir que o conselho pedindo e não pedindo é a mesma coisa. Então daí frustra o pai e a mãe também. Eu não mando o pai levar, eu mesmo levo, porque daí vai ter que falar para mim que o conselho não funciona. Aí fala para mim que não adianta o conselho pedir, não adianta o conselho requisitar. Então eu ouvir, tudo bem. Agora uma mãe e um pai que já está desesperado, consegue porque o bebê nasce. Aí precisa de uma creche para poder trabalhar, porque senão daí não tem o sustento. Aí a criança tem o direito à creche, mas aí não tem a vaga. E aí o estatuto diz que o conselho requisita, mas daí o conselho requisita, mas não adianta nada a requisição. Aí fica meio complicado. Aí você manda para, já sei, vamos passar a educação e vamos mandar para a promotoria. Opa, tem Ministério Público. Aí chega lá não tem resposta. E quando tem a resposta falam, sinto muito, mas não tem a vaga. Então aí você também o Ministério Público não resolve. Então aí fica bem complicado. O pai, a mãe e a criança ficam prejudicados. Exatamente, porque na realidade, eu não sei, aí precisa de pessoas que são capazes, né, porque eu concordo que eu não sou nessa área, eu não estou entendendo mais nada mesmo de direito, e também não estudei direito, né, então por isso que eu não devo saber, que na minha consciência pequena, aqui no meu cérebro de formiga, eu imaginava que juiz, porque eu fui diretora de sindicato, né, da saúde do Estado de São Paulo. Fui durante 6 anos, trabalhei com Mônica Valente, né? Conheço, eu sou bem voltada a sindicato, amo ser sindicalista, fui durante um tempo. E aí, naquela época, eu me lembro que eu tive uma reunião com um juiz, e aquilo ficou até hoje no meu cérebro. Ele gritou com a médica que era responsável pela vigilância epidemiológica, numa reunião, e falou assim, olha, bota na cabeça de vocês, um juiz, ele nunca pede, ele manda. Ponto. E aquilo ficou, caramba, juiz é tudo de bom, né? Ele manda mesmo, né? Aí quando eu entrei no conselho, eu pensei, ai que delícia, né? Que acima da gente tem um juiz. Juiz não pede, manda. Tô pensando que o homem vai mandar, né? Aí, logo que me deparei com um problema, eu corri pro juiz, falei, olha, é o senhor que manda, que é aquele que mesmo com a caneta Bic, assina e tudo tá solucionado. Por favor, venha em socorro. E até agora o socorro não chegou. Aí eu descobri que aquele discurso não valeu de nada. E no meu cérebro fica, quem é que realmente faz? Porque
Na minha consciência triste e no meu cérebrozinho pequenininho, do tamanho de formiguinha, daquelas bem miudinhas de cemitério, eu ficava pensando que, se chega uma demanda... que a Saúva venceu, né? O Cupim venceu a administração de Osasco. Então, só preferível ter o cérebro de cupim, né? Aí, eu ficava imaginando que, se chega um documento lá, com tanto de crianças que precisam ir para a creche, se o juiz não teria autonomia para falar, para escrever, mandar alguém digitar, porque é o escrevente que digita, né? Mandar o escrevente digitar, e eu já fui escrevente também, fui até diretora de cartório, né? Mandar o escrevente digitar e falar lá, olha, ao executivo que providencie salas para tais crianças que necessitam das vagas e ponto, ele manda. Mas aí ele não faz isso, né? Então aí nós temos uma vara da infância e juventude. Eu já tive essa expectativa de terminar abrigos em número suficiente, com qualidade, com funcionários suficientes para atender a demanda do município. E hoje nós temos aí abrigos com capacidade para 10 crianças, com 30 e poucas crianças. 36, 38. Capacidade para 50, com 70. Então fica complicado, né? Por isso que precisa da população mesmo. População, né? O povo tem que se mobilizar. Exatamente. Eu acho que o poder público, né, na esfera municipal, é ele que está mais próximo do cidadão. Sim. É onde o cidadão recorre. É onde o cidadão vive, é onde ele recorre. Nós falamos do fechamento de PPAs para criar as UPAs. Fecharam as regionais do nosso município. Você mesmo observou que andando pela cidade, a cidade está feia, entulhada, cheia de entulho, de buraco, não tem tampas de bocas de lobo, os bueiros estão abertos, os equipamentos municipais estão deteriorados, não tem iluminação, mas fechou-se as regionais. Regional era o equipamento da prefeitura que estava próximo ao bairro, que atendia os primeiros reclamos daquele cidadão naquilo que se refere à operacionalização de resíduos materiais, de lixo, de ordenação daquele pequeno espaço. Tiraram as regionais, alegando contingenciamento de recursos. Alegando contingenciamento de despesa, isso em 2008. Não, o início de 2009. Não, 2009, isso 2009. Mesmo, começo de 2009. Ora, o orçamento do município está 1 bilhão. Mas aí tem aumentou o orçamento. Que pode virar prefeito, isso é perigoso. Mas aí é um outro jogo político. Nós estamos, a administração tem que se fazer valer. E nós ficamos sabendo, a Câmara aprovou compra de caminhões. A prefeitura tem 19, 20 caminhões, não tem caminhão para trabalhar. Aprovou a compra, recurso que vinha para compra de caminhões já faz mais de um ano que a Câmara aprovou. Verdade, 2009. E a informação que nós temos quando a gente encaminha alguma reclamação de bairros assim para a Secretaria de Obras, vem a informação em off de funcionários ali que só não podem atender a demanda porque não tem caminhão. Não tem caminhão. Não tem mesmo. Agora o recurso veio, né? Agora resta saber para onde foi o recurso. Saber que foi para a revista da educação. Revista, propaganda, né? Não falta outdoor de marketing nessa cidade. Porque são bons marqueteiros. Então, fechar nas regionais, o prejuízo para o cidadão é brutal. Lançaram Minha Casa Minha Vida lá no Bonança. Vai na rua ver o esgoto a céu aberto. Um projeto novo, lançado pelo governo federal. Fui visitar. O metro quadrado daquela construção está R$ 1.200. R$ 1.200 é construção de boa qualidade. Construção, não diria cara, mas de bom nível. R$ 1.200 gastaram por metro quadrado. Sem piso, sem forro, sem acabamento, e com esgoto andando esgoto na rua. Então, não dá para acreditar. Não, é lamentável. No Padroeiro Vicentino da mesma forma. Não, R$ 1.150, R$ 1.200 um metro quadrado de uma construção. Meu Deus, o cidadão tem todo o direito de morar bem, de receber uma casa terminada, adequada, é um direito dele, ele vai pagar.
mas tem que entregar o objeto inteiro. E isso nos desagrada muito. E nós falamos com frequência, né? Nós vamos continuar reclamando, vamos continuar cobrando a administração de que ela tem que voltar com as regionais. Está aqui. Assim que eu cheguei, eu vi uma reclamação do senhor Wilson, lá do Jardim dos Metalúrgicos. Fizeram um aterro no Jardim dos Metalúrgicos, em cima de uma canalização da Dersa e em cima de uma tubulação da Sabesp. É um aterro de 10 metros de altura, que deve ter solapado toda a estrutura de esgoto, toda a estrutura de águas pluviais. E o que está acontecendo? Mais de 150 casas estão trincando com o risco de afundar. Que nós precisamos ter um laudo do IPT para que aquilo seja de fato de direito, para saber a quem cabe a responsabilidade. Agora, está bastante claro na visão de todos, lá, a partir do momento que começaram a fazer o aterro daquela área de 25 mil metros, com 10 metros de aterro, é que começou a ocorrer os problemas da construção. A vereadora já tinha levado para a Câmara, a vereadora Ana Paula, no ano passado, fotografias de casas apresentando trincas. Já na época. Trincas grandes, né? E a cidade está dessa maneira. Nós teremos uma eleição ano que vem. Nós já estamos no mês de março. E provavelmente vai ser feita uma maquiagem na cidade, que é o que a gente tem observado nos últimos anos. Sim. Então as pessoas têm que estar muito atentas. Né? Então, a gente fala assim, vocês são de oposição, né? Estão reclamando porque é oposição. Não é verdade, não. Nós somos, né, até o vereador Bognar fala que nós somos independentes. Porque aquilo que é bom a gente fala, a gente vai aplaudir. Lógico. Não, o que é bom eu voto a favor. Projetos já votamos a projetos que melhoram a cidade, nós votamos a favor. Mas nós temos a obrigação de cobrar aquilo que não está sendo feito. Então, na limpeza urbana, na educação, na saúde, está faltando muita coisa. E esse comportamento, esse que fizeram com a árvore lá do Piratininga, esse é o comportamento que a administração tem na cidade. De desrespeito. E na realidade a cobrança é muito bom, né? Porque é saudável. É lógico, porque senão os pais não poderiam cobrar de seus filhos, né? Quando erram, né? Então, eu acho muito bacana isso. Eu em particular, eu gosto, por exemplo, do prefeito. Eu gosto muito dele. Não tenho nada contra. Mas o bom filho também tem que cobrar quando o pai não tem um comportamento adequado. Agora, quando as coisas não estão, né? E aí a gente tem que falar. Infelizmente eu não consigo falar para ele pessoalmente, né? Porque nunca consigo uma reunião. Então aí a gente fala onde dá para falar. Mas na realidade o que está errado tem que ser falado mesmo, né? Para a gente poder para nós irmos nos acertando. 13 horas e 52 minutos. O papo está muito bom, passa muito rápido. Estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu quero registrar aqui a ligação da Wanda do Carmo do Jardim Bonfilholi. Ela ligou para desejar um bom dia para todos, para mim, para os convidados, para minha mãe, para o meu pai, e disse que ficou muito feliz com a volta do programa. Obrigada, Wanda, pelo carinho. E também registrar a ligação da Sandra Maria Vieira, do Bom Retiro. Ela falou que foi auxiliar de enfermagem na época em que meu pai, o Rossi, foi prefeito, também do Dr. Celso, e que tem muitas saudades da época da Fusan, que o Dr. Celso costumava chegar de surpresa para ver quem estava trabalhando, e que meu pai, inclusive, levou a avó Mercedes para passar, ficava na Fusan, ficava ali acompanhando os atendimentos, porque ele confiava para ela fazer tipo uma fiscalização, e que adorou o Boca no trombone. Obrigada, viu? Obrigada pela ligação, Sandra, pelo carinho. Bons tempos, na época da Fusan, a saúde de Osasco funcionava, né? O que infelizmente não acontece nos dias de hoje. Eu fui diretor do pronto-socorro, doutor Algir Tonato. Olha isso. Na administração do seu pai. Então, lembra também bem dessa época. Lembro. Eu vou agora, então, encerrando o programa, 13 horas e 53 minutos, domingo já está olhando ali, né? Para encerrar no horário. Quero agradecer a participação, a presença da Rosi Ribeiro, conselheira tutelar. E, Rosi, vou passar aqui os telefones do Conselho Tutelar Centro, Osasco Centro, que é o 3683-5770. E também tem o telefone que é o plantão, que é um celular que sempre fica com um conselheiro tutelar, que é o plantonista do dia, que é o 7549-2491. Qualquer pessoa pode ligar, se quer alguma informação com relação ao conselho tutelar, se tem de repente alguma denúncia, alguma suspeita de maus tratos de criança, de abandono,
ou então problema com vaga em creche, mesmo que ela tenha dificuldade para solucionar, já percebendo que ela é briguenta, que ela vai para cima. Então, pode ligar para o conselho, são 5 conselheiros no Osasco Centro. Fiquem à vontade para estar ligando. 5 no Sul, 5 no Norte, né? Sim. Estamos à disposição. Exatamente. E também agradecer a presença, daqui a pouquinho estaremos na Câmara, na sessão ordinária, a partir das 15 horas. Agradecer ao meu amigo aqui, o vereador Dr. André Sacco Júnior. Agradecer pela presença. Já dizer que aqui o espaço está à disposição, espaço democrático. Aqui não tem a nossa campainha lá que limita o nosso tempo na tribuna para fazer as denúncias. Então eu brinco que aqui, hoje em dia, isso aqui tem sido já uma terapia. Voltei para a minha terapia, porque é um espaço, é muito importante. E eu espero que seja terapia para outras pessoas também, que não tem espaço no município, na região. Aqui na região oeste, você que tem problemas em Carapicuíba, em Barueri, Jandira, Cotia, pode utilizar o espaço da Rádio Nova Difusora. E vou passar também o telefone para contato do Dr. André Sacco Júnior, é o 9907-8977. Mais uma vez, obrigada pela presença. Domingos, muito obrigada. Espero estar de volta amanhã, a partir das 12 horas. Que Deus abençoe.